Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou aqui com você em mais um tutorial do Instituto Vocati. Aqui, módulo azul, capacitação, parte 1. Para iniciar, é importante que você entenda que o tutorial não é o curso em si, ele é apenas uma ferramenta um pouquinho mais técnica para você, que é um facilitador ou um professor que vai usar esse material nos ciclos de discipulado. Okay? O módulo azul, ou capacitação, a parte 1, compõe a terceira fase do programa de discipulado Fator 18-19. Agora, iniciando a preparação para o ministério local. Ok? Então, este é o momento em que você já deve ter aberto o seu celular, seu tablet ou seu computador e até mesmo a sua apostila, se for o caso, na página 2, onde nós vamos falar sobre o propósito deste curso. Jesus Cristo confiou uma missão à sua igreja. Seus discípulos precisam estar bem preparados para desempenhá-la. Esse é o tema a ser estudado aqui. O desempenho do seu discípulo e a preparação dele. É isso que a gente quer falar aqui agora com esse módulo azul. Ainda na página 2, vamos falar sobre os alvos. Né? O grande alvo é desenvolver a capacitação do discípulo de Cristo. Esse é o grande alvo aqui do módulo azul. Alvos menores, estabelecer as bases teológicas da missão, ou seja, ajudá-lo a entender o que foi que Deus fez, disse e deseja a respeito da missão. Fortalecer a argumentação bíblica, ele vai precisar de argumentar na Bíblia durante o seu tempo de crescimento, né, e contato com outras pessoas. E também fornecer recursos para a execução da missão que ele vai desenvolver. Ainda na página 2, vamos falar sobre os objetivos, então, né? Onde a gente quer chegar com isso, o que a gente quer fazer. A gente quer definir a natureza da missão. A gente quer conhecer etapas e também como executá-las. A gente quer harmonizar biblicamente o planejamento e as ações da missão. E a gente quer aplicar recursos, dons e talentos. Esses aqui são os nossos objetivos, ajudando o seu discípulo a adquirir todos esses alvos aqui. Na página 3, você tem uma tabela de direcionadores. Nada mais são do que ícones que direcionam o seu trabalho em cada parte da lição, tornando um pouco mais técnico o seu trabalho de aplicação de cada lição. Se você é um professor ou um facilitador, gostaria de incentivá-lo a estudar um pouquinho cada lição um pouquinho antes, com os direcionadores, para você saber certinho o que fazer em cada parte dessas lições, então. Ok? Ok, então vamos agora para o capítulo 1, a origem da Bíblia. Nós estamos na página 4, onde a gente vai falar sobre a Bíblia, que é o centro diretivo da missão. Né? Vamos falar um pouco sobre a origem da Bíblia. Ela é o registro da revelação de Deus. A Bíblia influencia a família e a sociedade, e a Bíblia é o argumento absoluto do cristão. Este é o momento onde a gente tem que, mais uma vez, trabalhar na mente, no coração do nosso discípulo para que ele compreenda que a Bíblia é, de fato, o centro diretivo da missão. É onde Deus se revela. Se ele não estiver seguindo e caminhando pela Bíblia, ele está sem direção. Ele está sem argumentação da parte de Deus, não é? Capítulo 2, página 8, nós vamos falar sobre características da Bíblia. Né? Como acabamos de afirmar, a Bíblia é o registro da revelação de Deus. Então a gente vai falar sobre a revelação geral e revelação especial. São dois capítulos, dois tópicos bem conhecidos dentro da teologia sistemática. Aqui a gente não vai abordar coisa tão profundamente, mas a nossa ideia é que o nosso discípulo possa ter uma boa ideia a respeito de como que Deus se revela de maneira geral e também de maneira especial.
a ideia da inspiração e da iluminação, como a Bíblia foi composta e escrita, e a forma como Deus permite que as pessoas tenham acesso à sua palavra e também a compreendam. E, por último lugar, a autoridade, suficiência e canonicidade da palavra de Deus. No capítulo 3, na página 12, nós vamos falar agora sobre o Antigo Testamento. A ideia do Antigo Testamento é que ele é a primeira revelação de Deus. Então, nós estamos falando aqui especificamente com relação a testamento. Então, o primeiro acordo, o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus fez com a humanidade sendo representada pela nação de Israel. Okay? Então, a gente vai ter um conhecimento básico do conteúdo do Antigo Testamento. Aqui é tudo que a gente vai tratar aqui, porque é uma questão mais de leitura e de conhecimento de cada livro que ele trata, porque foi escrito, é uma visão breve, mas muito importante para o conhecimento do Antigo Testamento. No capítulo 4, na página 23, nós vamos fazer a mesma coisa com relação ao Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda revelação de Deus, é o segundo testamento, né? O segundo pacto, a segunda aliança que Deus faz, agora sendo representado pela igreja na face da terra. Da mesma maneira, nós vamos ter um conhecimento básico do conteúdo do Novo Testamento. Cada um dos livros ou cartas, quem escreveu, data, porque foi escrito, é básico, porém bastante importante. No capítulo 5, na página 31, nós vamos falar sobre evangelismo e missões. Então, neste capítulo, nós vamos falar sobre o conteúdo do grande mandamento. Okay? Então, nós vamos falar sobre mitos e verdades a respeito do conteúdo, coisas que as pessoas dizem que não é verdade quando a gente olha um pouco mais especificamente na palavra de Deus. É preciso que se saiba o que falar, e para se aprofundar um pouco mais nesse assunto de o que falar, como fazer uma boa apresentação do Evangelho, nós temos um curso, ele se chama Evangelismo Eficaz 5 Dedos. É um curso específico para aprender a evangelizar, o que dizer e como dizer. Também, dentro desse capítulo 5 ainda, nós vamos falar bastante sobre a essência, né? Pensar bastante sobre evangelismo, conhecer o que foi dito a respeito dele pela palavra de Deus e também vamos falar um pouco a respeito de métodos. No capítulo 6, na página 47, vamos abordar especificamente o tema discipulado. É claro que nós já estamos fazendo programa de discipulado já faz um tempo produzindo, né, a consciência do discipulado no nosso discípulo. Só que nesse instante nós vamos mais uma vez passar por alguns outros aspectos, dizendo para ele o que significa ser um discípulo de Cristo, né? A ideia do chamado, quem chama, colocando Jesus na prioridade total da ideia do discipulado, ajudando ele a se lembrar da oração, da caminhada, do ensino e do envio. Né? A oração, a caminhada com o discipulador, mas ao mesmo tempo com Deus, o lugar do ensino dentro do discipulado e, por último, a questão do envio. E depois, um assunto muito importante que diz muito a respeito ao processo de santidade, que é a prestação de contas. Vamos falar bastante sobre esse tema dentro desse capítulo 6. Assim, nós concluímos mais esse tutorial e eu gostaria de deixar com você este texto da Palavra de Deus, ele está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então fica aqui a minha oração baseada neste texto da Palavra de Deus para que você seja sempre firme, útil, trabalhador, incansável na obra do Senhor. E que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Se você quiser saber mais sobre o Instituto Vocati, então você vai até o institutovocati.org.br e também não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, Facebook Instituto Vocati, e você ajuda também com a divulgação deste trabalho. E até o próximo
tutorial.